Bom, mas muitas vezes nós gostamos, nos preocupamos tanto com beleza. Você sabe que eu estava vendo uma reportagem sobre isso, falando principalmente da preocupação das mulheres com o visual. Eu acho que a internet fez muito isso com a gente mesmo. E por conta disso, se preocupa tanto com o mercado de trabalho como se você pudesse ou devesse vincular a sua aparência com a tua oportunidade de trabalho. É importante destacar que nós falamos de aparência desses excessos, daquilo que a mídia coloca como padrão. Não estamos falando de higiene. O cabelo bem arrumado, lavado, a boquinha bonitinha, o dente escovado, um banho tomado, cheirinho é uma coisa, né, Fred? Já esse excesso de preocupação com a beleza é outra coisa, não é, meu amigo? Acho importante a gente destacar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, então não vou me cuidar, vou do jeito que eu levantar, não é isso. Nós estamos falando desse excesso que faz com que as pessoas tenham essa ânsia, como nós falamos com o Dr. Vana, de mudar a própria aparência, né, Fred? Boa tarde. Meu amigo, obrigada de você abrir espaço pra gente hoje. Sei que tá corrida a tua vida aí, uma alegria ter você aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso. Imagina, sempre que possível estar aqui com vocês, e é um tema bastante interessante, né? Haja visto que a gente tem todo um condicionamento cultural, onde se acredita, né, que quando você tem uma beleza, um corpo X ou Y, Z, isso vai ser garantia ou de felicidade, ou de empregabilidade, ou de resultado. E aí a história não é bem essa, né? Fred, como é que eu trabalho isso na minha mente para não fazer disso uma escravidão? Porque o que a gente tem visto, eu falei também isso no começo do programa, a gente tem as críticas positivas e negativas, que muitas vezes você está desempregado, você começa a achar que você é incapaz. Principalmente a mulher que já se cobra, sem ninguém cobrar. Como que eu administro isso, para isso não diretamente atingir mesmo nas minhas oportunidades e eu acabar perdendo mais oportunidades do que conquistando? Perfeito. Bem, primeiro a gente tem que entender que culturalmente, né, as mulheres têm diversos papéis. Então, e é muito difícil, especialmente na pandemia, eu atendi várias mulheres que elas se sentiam muito culpadas porque elas queriam ser uma excelente professora, uma excelente dona de casa, uma excelente profissional, ou seja, dentro de todo mundo trancado em home office e você ainda buscando pela perfeição. E isso é muito delicado. Quando a gente fala de mercado de trabalho, as pessoas que estão buscando uma oportunidade profissional, elas já estão com a autoestima um pouco abalada, né? Porque, afinal de contas, a autoestima vai ser a autopercepção que eu tenho de mim, é o quanto que eu me estimo, é o quanto que eu cuido de mim. Então, quando a gente profissionalmente está sem trabalhar, isso já é um fato que fica rodando na cabeça da gente como um pensamento meio que contínuo, ruminando esse pensamento. Certo. E aí isso vai fazendo com que a gente se sinta inferiorizado, se sinta triste, e na hora de emitir um comportamento que eu preciso passar por uma entrevista, que eu preciso tomar um café a alguém para poder oferecer e fazer network sobre minha força de trabalho, isso vai prejudicar diretamente aí a minha performance. Porque entrevista, na verdade, no fundo, além das competências que você tem, passa também quem conta a melhor história sobre si. Então, daí entra o que eu falei, até coloquei isso no GC, a autoconfiança e a autoestima, não vou dizer elevada exageradamente, mas dentro daquilo que é o padrão de você olhar no espelho e gostar do que você vê, né, Fred? Perfeito. E a gente tem que lembrar que a autoconfiança é a crença que eu tenho de realizar alguma coisa. A autoestima, a autopercepção é o quanto eu me estimo. Elas parecem próximas, são coisas diferentes. Certo. Então, a autoconfiança eu sei que eu vou concretizar, eu sei que eu vou entrar na sua companhia, que eu vou bater as metas, que eu vou entregar. Se eu tenho competência técnica para isso, até tem uma historinha interessante para contar daqui a pouco. E a autoestima é todo esse processo que vai além da questão estética, vai da questão também de vivenciar uma vida de acordo com os meus valores, com o meu propósito, certo. Se a minha vida ela tem sentido. A forma exacerbada de buscar fisicamente, né, tanto cirurgias quanto roupas, essa escravidão, vamos colocar assim, não estou falando de se cuidar e não ter que fazer um ou outro procedimento, não é nada disso, mas essa escravidão é justamente na busca dessa felicidade, busca nesse sentido da vida. E daí também corre o risco de nunca estar satisfeito, né, Fred? Nunca estar satisfeito, e a gente tem que entender que todo o mercado ele tem uma questão de estar oscilando. Então agora está na moda fazer X, harmonização, daqui a pouco, daqui a 6 meses, 2 anos, 3 anos, pode ser uma outra técnica. Então a gente tem que passar por uma avaliação. Isso diretamente ligado com o mercado de trabalho, o que significa? Significa que, em alguns momentos, o excesso também de autoconfiança pode ser prejudicial. Essa semana, por exemplo, um cliente, uma pessoa falou uma profissional na entrevista que sabia entregar, que dava conta, enfim, se vendeu super bem,
passou pelo processo seletivo, quando começou a trabalhar, em 7 dias ela viu que não conseguia entregar aquilo. Começou a ter crises de choro, a gestora, enfim, teve todo um percalço dentro da companhia. Mas daí você tem que demitir ou a pessoa pode ser, vamos dizer assim, perdoada pelo exagero? Nesse caso, a gente tem um erro aí de contratação, e tem um fluxo de erro dentro desse processo. Pode ser direcionado para uma outra área se tiver oportunidade, ou no período de experiência pode ser desligado, porque não entregou naquilo que vendeu no currículo na hora da entrevista. Certo. Claro que aí tem um erro também de avaliação de contratação. É um caso a gente tem um outro extremo, né? Que é o excesso. A gente está falando da falta de confiança e de autoestima. A gente tem outros que têm tão elevada a ponto de mentir. Exatamente. E aí, assim, a autoestima e a autoconfiança para você passar por um processo seletivo ou dentro de uma empresa é fundamental. Dependendo da cultura da empresa, a gente tem um altíssimo nível de competitividade. E a gente tem que lembrar que, além dos números, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, um dos primeiros em depressão, a gente cada vez mais tem ambientes de trabalho também tóxicos a partir do momento que a cultura ela não privilegia a qualidade de vida e a saúde mental dos seus colaboradores. Eu canso de ver, todo dia, toda semana, muitos times, muitos líderes emocionalmente muito abalados, então é algo amplo também. Olha só, que interessante, se a gente pegar o dia de hoje aí do programa, o Brasil é um dos primeiros países de ansiedade e depressão, mas também é um dos primeiros em cirurgia plástica. Foi o que eu falei no início. Olha como é que a gente tem. Então, não significa que uma vida com um trabalho que eu não gosto, uma vida que esteticamente eu vou caminhar de uma forma ou vou me portar de outra, isso não significa felicidade. Alegria e felicidade são coisas diferentes. Fazer o que se gosta, arrumar um trabalho que se gosta é primordial para você ter emoções positivas durante a semana e, consequentemente, você ter uma vida mais feliz. Ô Fred, uma vida com mais bem-estar. Daí como é que eu faço? A gente falou dessa situação, até ontem eu falei sobre isso, do número de mulheres desempregadas que é maior que o número de homens e tal. Como é que eu faço para equilibrar isso e não pirar? E não começar a fazer disso, meu Deus, a ponto de eu não conseguir mais oportunidades, porque eu não vou atrás achando que eu não estou bem como deveria estar para aquilo que eu preciso. Existe mesmo essa cobrança dentro das empresas, mesmo que velada, da aparência da mulher estar ali dentro daquilo que é considerado o padrão hoje pelas mídias sociais, pelo aquilo que se fala, pelas fotos? Existe isso? E todas as empresas vão ter uma cultura, então eu diria que vai depender da cultura empresarial. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, as pessoas, elas acabam dentro das companhias reproduzindo o comportamento que tem na sociedade. E na sociedade todo mundo é avaliado pelo corpo, né? Todo mundo não, mas boa parte das pessoas são avaliadas pelo corpo, se estão seguindo moda X, Y, Z. Quando você fala do mercado de trabalho, claro que tem a entrega, claro que tem o resultado, mas também, né, são os avaliados pelo como a nossa postura, como nós estamos esteticamente, como nós demonstramos ser. Afinal de contas, você é a sua marca pessoal. E aí é uma grande questão. Quando você está na busca desse trabalho, eu já falei isso em algum programa, é muito importante que você tenha uma agenda e que você contemple nessa agenda horários para várias atividades. Fazer currículo, participar de processo seletivo, também atividade física, leitura, fazer muitos cursos de graça que tem na internet. O equilíbrio, né, Fred? O equilíbrio. Se a sua semana ficar vazia, ela não tiver sentido, a autoconfiança cai, a autoestima cai, a tristeza aumenta, a ansiedade aumenta, e aí quando aparecer uma oportunidade, você está tão afoita para poder buscar essa oportunidade, que isso vai comprometer a tua oratória na hora de fazer um processo seletivo. Então o equilíbrio... O equilíbrio emocional, físico, espiritual, o equilíbrio de aprendizado, todos esses pontos, é interessante que eles estejam sendo desenvolvidos. Onde eu coloco mais expectativa é onde mais frustro. Se no momento é o mercado de trabalho, ali eu vou demandar uma imensa carga emocional, e durante os processos seletivos, em vez de buscar alternativas de saída, alternativas e crenças possibilitadoras, eu vou ficar tragado pela espiral da ansiedade ou da tristeza. Ô Fred, mas daí tem assim, pra gente finalizar sempre falo que dicas, se fosse boa, o povo vendia, né? Mas tem uma orientação, pelo menos uma, para a pessoa que está nessa angústia toda, nessa ansiedade, nessa insegurança, tentar reverter isso para ter um ano de mais sucesso profissional?
Olha, dicas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, tenha uma agenda semanal se você está buscando um trabalho. Isso significa você dividir os seus dias e horários com atividades para a sua semana ser produtiva. De uma caminhada, atividade física, a todos os outros elementos que você precisa ter. Revisite o seu currículo, veja currículos na rede que estão de acordo com a tua área. Eu canso ainda hoje de pegar, independente de cargo, de posições, currículos feitos mal elaborados, mal confeccionados. Procure, né, dentro do mercado, acompanhar jornais, revistas que falam do segmento onde tem as maiores oportunidades e, hoje em dia, Keila, a maioria das posições, as pessoas que conseguem emprego é através do network, é através da famosa indicação. Certo. Então, é fazer uma lista com que, de todas as pessoas que você conhece que são influentes e que têm alguma possibilidade, e de repente marcar um bate-papo, um café. Todo mundo já passou por um momento de desemprego, é natural que as pessoas elas precisem dessa rede de apoio. E tem muitos trabalhos autônomos também. Existem tanto sites quanto outras experiências de pessoas que naquele momento elas não estão trabalhando de forma fixa, não estão tendo a CLT, a carteira assinada, mas elas podem estar gerando capital ou se descobrir como empreendedoras também, fazendo arte, fazendo bolo. Eu vejo que vocês sempre têm pratos interessantíssimos aí, as pessoas podem comercializar. Hoje em dia, cada vez mais a gente vai ter menos carteira assinada e mais pessoas trabalhando de forma autônoma. Isso é uma realidade para os próximos anos. E que a gente consiga realmente, de uma vez por todas, fazer esse network. Isso mais importante do que a aparência da gente, né, Fred? Obrigada, viu, Fred? Obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Uma alegria ter você aqui conosco. Tá aí na tela o Instagram do Fred para você, para que você possa entrar em contato com ele. É Fred Figner, tá aí na tela. Ou fredfigner.com.br, e lá você pode inclusive contratar o Fred para consultorias nas suas empresas, para que você tenha essa orientação profissional, para que os profissionais se desenvolvam com maior tranquilidade e menos ansiedade, porque isso significa uma produtividade maior. Um beijo, Perfeito. Meu amigo, obrigada, viu? Beijo.